Oi, gente! Tá começando mais uma temporada do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. E depois do sucesso que foi a quinta, estamos aqui com vários profissionais incríveis que trouxemos para essa sexta temporada. Mas antes de começar, lógico, nossos super patrocinadores, nossos super parceiros, marcas incríveis. O EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Roca Cerâmica, Sona Tecnologia, Paoli, Cucina Casa, Avilarte Objetos de Decoração, Tintas Lustol. Então, vamos lá, né? E nessa temporada, lógico, sempre com várias novidades, eu convido uma super arquiteta, empresária que eu admiro e conheço há anos. Bem-vinda, Márcia Simonsen. Olá, Daiane. Da Versato Acabamentos, nossa super parceira junto com Roca. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Daiane. É uma honra estar aqui com vocês e convidando vários profissionais para participar dessa sexta temporada do EARCcast. É isso aí, gente. Promete. Essa temporada promete. E hoje, especialmente hoje, o primeiro episódio da sexta temporada, nós convidamos um escritório que é super renomado. São 4 grandes arquitetas. E eu vou chamar... A gente vai fazer um formato diferente, né, Márcia? Porque são 4 arquitetas. Como que a gente vai fazer? Pois é, quebrando a banca aqui já na sexta temporada. Mas, antes de tudo, vamos lembrar o pessoal de se inscrever no canal, gente, dar os likes, compartilhar, manda compartilha. E aí nós vamos estar todo mundo curtindo esse momento especial hoje com a Riscata. Nós vamos receber, então, Giovana Diniz, Michele Mourão, Isabela Carvalho e Juliana Borges. E nesse primeiro momento, Juliana e Giovana, muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Dai. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. É uma honra e muita felicidade para o escritório para contar a nossa história. É uma grande curiosidade até dos colegas que nos perguntam sempre: nossa, mas como que vocês trabalham tanto tempo junto, estão juntas ainda? Então, a honra é toda nossa e a história é incrível. Inclusive, o roteiro, ele ultrapassou ali um pouquinho a quantidade de perguntas, porque é realmente uma história bem incrível, assim. Bom, são 24 anos de mercado, né? Desde 1999. E logo, assim, de cara, assim, uma das coisas no release de vocês que me chamou muita atenção foi de iniciar com grandes projetos, o que não é fácil, né? Conta um pouquinho desse início da história de vocês. Nós duas, eu e a Giovana, a gente já estudávamos juntas e já na faculdade, antes de formar, nós já pegávamos grandes projetos. Sim. Ela fazia estágio em outro lugar, e eu também, e eu já levava projetos para o escritório. Então, quando a gente formou, a gente foi ousada mesmo. A gente tinha a intenção de já sair e montar o escritório próprio. Então, assim, não teve uma pausa, foi assim, no decorrer dos últimos anos da faculdade. Então, tudo começou na faculdade? Na faculdade. Nós já pegávamos grandes projetos e especialmente levava para o escritório onde eu trabalhava e entrava de parceria com ele. Que entra aquela parte que a gente conversou sobre estágio, né? Do estágio delas que influenciou. Primeiro, eu queria chamar a Giovana aqui também. Bem-vinda, Giovana. Muito bom ter você aqui conosco. Você contou pra gente, nessa parte da história de vocês juntas, como que foi esse tempo de estudo? Você já tinha alguns estágios na faculdade? O que motivou vocês a montarem esse escritório juntas, a partir dessas experiências dos estágios? Mais uma vez, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. A gente agradece muito por essa oportunidade mesmo. Assim, a gente estudava, assim, fizemos faculdade juntas e cada uma fazia estágio em lugares diferentes. Eu estagiei, num primeiro momento, no escritório na Grife Arquitetura, que era, assim, foi um escritório, ainda um escritório muito renomado, e na época eu trabalhava mais com a parte de interiores, e logo em seguida eu já fui fazer um estágio com o Tadeu Batista, que me deu uma base muito boa. Era um arquiteto assim, diferenciado na época.
E acaba que esses estágios, assim, eu acho que eles trazem para a gente realmente a base, um respaldo para que a gente consiga passar isso adiante, passar isso para frente. Então, assim, na época da faculdade em si, eu lembro que final de curso, assim, eu tive a oportunidade de fazer várias concessionárias, assim, eu não era formada. Então, assim, eu tive parcerias de profissionais que fizeram esses projetos junto comigo. Eu não podia estar à frente, porque eu não podia assinar, mas, assim, praticamente foram conquistas que a gente foi adquirindo antes até da formatura. Então, isso foi muito bom. Muito, assim, eu até perguntei como, né? Mas acho que o ingrediente principal é essa força de vontade, né? Essa vontade de fazer acontecer. Força de vontade e coragem, né? Isso. E um pouco de ousadia, porque... Um pouco não, uma dose bem grande de ousadia. E que deu certo. A gente encarou como um desafio e fomos atrás super bacana. E deu Com certo. certeza, teve muita gente que acreditou no nosso potencial desde o início, assim. A gente acaba que, assim, no início desse processo, a gente precisa de alguém que acredita. Então, Sim. a gente, assim, eu tive várias pessoas, familiares, que, assim, viam esse potencial e falavam, não, vou deixar eu vou deixá-la fazer isso, vou deixá-la fazer isso. Aí acaba que a gente ia fazendo um projeto e outro, e aquilo ia dando confiança e dando... E aí, desse projeto, aí a gente já fazia outro. Então, assim, realmente, assim, a gente sentiu essa confiança em criar o escritório, porque a gente realmente queria ter a nossa identidade sem estar por trás de outros profissionais. A gente queria realmente... Ter a Qual sua que é o assinatura. signo de vocês? Eu sempre pergunto. Adoro saber. Eu sou ariana. Ariana. Super dá certo com libriano, mas de vez em quando tem uns... Eu sou taurina. Taurina. Você, Mar? 2 signos fortes, né? Olha. Eu sou Capricórnio. Capricórnio. Workaholic. Só gênios fáceis aqui. Fáceis. Então, gente, assim, o que eu achei incrível foi que logo de cara vocês participaram de uma casa cor, né? E já foi sucesso. Eu fiquei sabendo que deu fila já de visitação. Conta pra gente. Pois é, e era um ambiente muito pequenininho. Foi uma casa cor que teve ali na Independência, que era uma antiga sede do Corpo de Bombeiros. Eu lembro, a Giovana estava até viajando e eu, assim, atrás da Sheila. Não, eu quero fazer casa cor. E a Sheila, quem que são essas? Nunca tinha visto. Na hora que a Giovana chegou, que ela viu o ambiente, ela falou assim, gente do céu, era um ambiente super estreito. Ele tinha 92, 98, alguma coisa, pé direito altíssimo. E mais um desafio que a gente encarou. Ainda era um banheiro de bebê. Mas ficou muito legal, porque todo mundo, até os colegas arquitetos na época, passavam e falavam assim, o que vocês vão fazer nisso aqui? O que vocês vão aprontar nisso? E a gente usou de recurso de espelho, tinha um aquário debaixo da banheira do bebê. Era muito legal. Acho que é bacana fazer, o dia que esse programa for ao ar, fazer um TBT, né? E nós temos a foto, nós temos a foto do antes. Foto mesmo, que na época não era digital, e temos a revista, né? Bacana. Foi tão bom, assim, foi tão interessante essa revista, que eu lembro que tinham vários ambientes que eram enormes, tinham lofts enormes, e a nossa foto do banheiro foi página inteira. Então, assim, realmente foi para nós uma experiência incrível e assim, eu acredito que essa primeira Casa Cor, a gente acabou tendo um reconhecimento de lojistas, né? Assim, a gente acabou entrando realmente nesse mercado, né? Porque a Casa Cor realmente abre, né? Espaço para nós. Então, e a gente realmente teve esse reconhecimento. E até aproveitando o gancho, a gente vai entrar nessa parte de marketing, posicionamento, mas ali, vocês duas já tinham essa visão de como explorar a parte de marketing para vocês terem uma maior visibilidade? A Casa Cor foi uma estratégia de marketing, porque como a gente não tinha Eu falo no digital, próprio ambiente, assim, no ambiente vocês pensaram elementos que
Tipo, sei lá, intuitivamente lá não tinha Instagram, né? Mas assim, intuitivamente poderia ser um Instagramável. Mas o aquário, né? O aquário é Instagramável. Assim, nesse espaço, como ele era muito comprido e era muito estreito, a gente sabia que a visitação seria individual. Então, assim, não tinha como entrar mais de uma pessoa no espaço. Então, o que a gente fez? Logo na entrada, na porta assim, que saía do banheiro e do quarto entrava no banheiro, a gente fez uma área de meio como se fosse uma copinha. Então, a gente colocou um frigobar e a gente encheu de mamadeira. Então, assim, a gente assim, criou também experiências para o espaço que foram diferentes. Então, às vezes a pessoa é um banheiro, mas aí a gente entrava e já tinha a copa, e aí em seguida a gente já colocou um aquário embaixo da banheira e colocou espelho na lateral do banheiro todo. Então, assim, a sensação de dentro do espaço era muito maior. Mas realmente entrava uma pessoa por vez. Então, a gente acabou criou uma fila, assim, na porta do banheiro, assim, dentro do quarto, e a gente falou, Ju, é tudo ou nada. Ou a pessoa vai passar direto, ou ela tem que entrar uma de cada vez. Então, a gente já instigou uma visitação desde a entrada. Então, eu acho que a gente já enxerga já tinha essa esse questão tino. do marketing desde essa época. Tem jeito. E isso foi em 2000, né? Aí, nesse ritmo acelerado, em 2001, que eu me lembro da história de vocês, a Juliana mudou-se de cidade, né? Mudei. E como é que foi para a Giovana? Isso tudo, Giovana. Como é que foi essa mudança? A Michele veio entrando já para o escritório. Conta pra gente. Antes de você, eu fiquei impressionada realmente, assim, com essas mudanças todas, mas a minha curiosidade, e eu acredito que de várias pessoas também, foi esse momento que vocês sempre quiseram a sociedade, né? De repente a Giovana fica sozinha. Eu queria saber, assim, como que você fez? Foi um choque? Assim, eu falo que, assim, o escritório, eu e a Ju, né, assim, nós sempre idealizamos um escritório com uma equipe, né? Assim, eu acho que a gente trabalha em dupla, em parceria, eu acho que isso sempre acrescenta para o escritório. Não eram nossos planos a Juliana ir para fora, mas aconteceu. Deve eu ter acho sido que uma era decisão super difícil também para você, né? Super difícil. uma oportunidade que assim que aconteceu na época, mas assim eu acho que eu nunca desisti da Riscato, sabe? Assim, eu acho que a Riscato sempre foi um sonho. E o nome é muito bom, né? E o assim, nome é muito bom, e muito forte. até por isso, assim, a gente poderia ter sido Giovana e Juliana, assim, usar sobrenomes, mas a gente acabou criando um nome porque a gente queria realmente que isso se tornasse Uma marca. Uma marca associado, uma forte. marca, exatamente, uma marca. E, assim, esses 2 estágios que eu fiz me levaram a ter segurança de que isso era um caminho muito legal, porque nesses 2 lugares já existia esse processo. Era um arquiteto ou uma família, mas tinha vários associados. Então, assim, a energia daquele lugar, com um monte de gente, eu falo que uma cabeça pensante é genial, 2, 3, melhor ainda. Mas eu sou... Então, eu acho que acrescenta, entendeu? Eu sou total desse pensamento de collabs. Eu amo ter projetos e ter parceiros em vários projetos. É diferente de, por exemplo, meu sócio, meu ex-sócio, que ele gostava de ficar com um projeto ali. Eu prefiro dividir para multiplicar e ter vários. Eu acho assim, uma mentalidade bem futurista mesmo que você teve naquela época já, de endossar o nome de um escritório e ter os arquitetos associados, né? Então, assim, em nenhum momento você pensou na Giovana Diniz ou na Juliana Borges. E, então, isso abriu portas também. Com certeza. Porque quando a Juliana saiu, veio a Michele,
Rodrigues, e depois veio Isabela, depois Juliana voltou. Então, assim, é muito interessante essa dinâmica. Para os ouvintes que não conhecem a história, a gente vai contar, a gente vai e volta, tem muita coisa, é uma São novela. 20 anos de história ou 24? 24 anos de 24, É história. muito tempo. Não, a gente fala que é um escritório que abraça. Assim, é um escritório que a gente traz o profissional para dentro. Assim, eu falo pela Michelle. Quando a Juliana saiu, assim, vocês até perguntaram se eu sofri, né, muito quando a Ju foi embora. Eu acho que foi a oportunidade dela, e eu, sem desistir do escritório, assim, a Michelle já tinha entrado no escritório como estagiária. Então, assim, a gente... Então, entra nessa, até para mim não perder aqui, porque em 2001 a Juliana sai, né? Saio. E Logo a Michelle entra como estagiária. logo na sequência, porque eu Logo vi em que vocês sequência. continuavam fazendo Casa Cor Isso, também. aí- Continuaram. isso. Quando a Michelle entrou como estagiária, assim, eu não conseguiria tomar conta do escritório sozinha. Realmente, a gente éramos iniciantes, né, assim, na profissão, mas realmente a gente tinha muito projeto. Então, assim, eu precisava de ter alguém para poder dividir Sim. todo esse processo. Responsabilidade. Exatamente. Então, a Michelle entrou no escritório como estagiária e só cresceu lá dentro, né? Assim, eu acho que a gente... ela foi conquistando, né? Toda E como diz? nessa época. As E oportunidades. nessa época entrou só a Michelle ou tinha outros estagiários? Não, mas deixa a Ju contar o que ela ficou fazendo nesse período todo lá em São Paulo. Foi em Com São certeza. Paulo? Ixi, Você eu foi só morei em adquirindo, vários lugares. foi Eu adquirindo morei mais experiência. né? Foram quantos anos fora da Riscato? uns 15. Uns Morei 15 em Salvador, morei em Recife, morei em São Paulo, Nossa, que bacana. morei no Rio. Em todos esses lugares, eu trabalhei em lugares muito legais. E continuando atuando como arquiteta. Atuando como arquiteta e tendo experiências assim, muito diferentes. Porque a arquitetura litorânea é muito legal e muito diferente do que a gente vê aqui. Aham. Então, aí depois fui para o ramo de desenvolvimento imobiliário também no Rio, Nossa, que é bacana, completamente diferente de Goiânia. Uhum, Tipologia arquitetônica muito diferente. uhum. Então, foram anos muito bons e que isso contribui hoje. Com certeza, só Vai. agregou, Com certeza, é uma agregou bagagem. conhecimento. É aquela história que eu sempre falo, né? Repito a frase do meu querido Jobs, que a gente tem que acreditar que em algum momento os pontos vão se conectar, né? E assim, eu vendo a história de vocês hoje, essa volta, essa conexão, né? Nada é em vão, tudo é aprendizado e traz uma bagagem riquíssima. né? Imagina o novo olhar que ela não trouxe quando ela voltou, Com né? certeza. Mas aí a gente estava falando naquele meio tempo, quando a Michelle entrou em cena. Isso foi quando? 2005? 2005, acho que a gente Aham. ficou junto, só eu e a Michelle mesmo. Lógico que tinha outros estagiários, tinha, assim, arquiteto não, mas era mais estagiários mesmo. E foi um período de E grande foi- crescimento dos condomínios com horizontais, certeza, aí muitos assim, projetos a de gente- casas. A gente fez muitos projetos residenciais, também comerciais. Então, assim, a Michelle também já fez... A gente começou a trabalhar com o urbanismo, a gente fez loteamentos. Então, assim, Bacana. realmente teve Um salto. uma quantidade de projetos. A gente fala que assim, o escritório ele foi crescendo tanto em quantidade como em qualidade de projetos. Então, assim, a gente acredita que sempre teve uma indicação muito grande. Assim, a gente até a gente comenta que desde o princípio a gente a maioria dos nossos clientes vieram praticamente todos de indicação. Uhum. E durante esse tempo, a gente teve uma vivência em vários nichos, né? Em vários segmentos. Em vários segmentos. Mas a gente acredita que essas indicações levaram realmente a vários projetos. A gente teve clientes que fez 2, 3 casas, né? Então, assim, foram muito um processo longo, que ficou só eu e a Michelle, mas o escritório não parou em momento
algum, né? E eu queria falar que vocês têm 24 anos de história, a Versato com 18 anos. A Giovana estava conosco desde o dia 1 da Versato Acabamentos. 18 anos de história da Versato. Exatamente. Então, todos esses projetos a gente está caminhando junto com vocês. É uma história riquíssima que a gente vem testemunhando, né? Com O trabalho de certeza. vocês. É muita história, né? Assim, eu falo que na semana passada, eu cheguei na Versato com um cliente, aí a Vivian, que nos atende, né? Ela falou... Esse é aquele cliente que a gente fez aquela casa? Então, assim, os clientes, ela lembra dos clientes, porque realmente o cliente, mais de uma vez, às vezes o mesmo cliente vai Graças a e Deus. volta, com certeza. Tem qualidade, né? É. Gente, entrando um pouquinho na parte de posicionamento de marca, posicionamento, reposicionamento, que é um assunto que eu adoro, tanto que agora a gente lança um novo produto do EARC Cash, que é o EARC Business, fiquem de olho, que a gente começou a divulgar hoje. Começou spoilers. E essa questão de posicionamento, eu acredito, eu ia perguntar como que vocês fizeram sobre essa questão do posicionamento, com tantas mudanças de sociedade, mas fica claro também assim, que o foco sempre foi arriscado, né? Então, eu acredito que isso facilitou esse posicionamento, reposicionamento. Como que você vê isso daí? A gente acredita que a Riscato, ela vem numa constante. Então, assim, e esse crescimento a nível de marketing, ele também aconteceu com essa constância. Algumas vezes a gente analisou esses processos e a gente entendeu que a gente precisava de reestruturar internamente, porque não adianta também você fazer um marketing, né, muito elaborado sem estar com uma base estruturada por trás. É um passinho. Então, com certeza. Então, assim, a gente em toda a nossa trajetória, né, com esse vai e vem, né, a gente sempre foi planejando esse marketing mais em cima de uma base estável. Então, assim, quando entraram as 4, a gente entendeu que a gente precisava de fazer uma mudança com relação até à apresentação. A apresentação de projetos, a apresentação de maquete. E nesse momento vocês fizeram um rebranding? Eu acho que essa pergunta está um pouquinho mais para frente. A gente fala um pouquinho mais... Não, eu acho que vocês fizeram cabe rebranding? Aqui a gente falar. Primeiramente, eu queria fazer uma observação. A marca Riscato nunca mudou, né? Nunca mudou. E ela é uma marca super atual. Você vê 24 anos que a identidade visual tá assim, permanece a mesma e tá super atual até hoje, né? Então, isso eu acho muito bacana, como que uma vocês marca simples, bem legível, acertaram marcante. desde o início. Né? E além dessa parte de mostra de decoração, o que mais que vocês fizeram assim em busca de estratégias de marketing para alcançar novos projetos e manterem o destaque? Nessa fase aí, nessa época que até 2017, 2014, que a gente estava fazendo muitos projetos residenciais, eu tive a oportunidade de fazer o projeto da minha casa, que para mim foi, assim, eu acredito que foi realmente uma assinatura, né, do que veio, do que a gente já fazia há muito tempo. E, assim, esse projeto da minha casa, a gente fez várias divulgações em livros. Então, assim, além da Casa Cor em si, que a gente teve uma presença na Casa Cor durante vários anos, e até hoje a gente participa muito, várias postagens, várias divulgações, que na época não eram postagens, né? Eram revistas de casa, programas de casa. Revistas, livros. Então, assim, eu acho que a gente sempre foi atrás de buscar essa forma, né? Inclusive, falando da de casa, né? A Versato sempre participou da de casa, inclusive com projetos de vocês, né? Sempre. Parceiros que assim, participaram praticamente
todos os anos, 10 Daiane anos. falou que tem 18 anos de casa também, eu também. Então, assim, a gente praticamente começou juntas, a Versato e a de casa. E eu agora lembro você quando começou, você ainda era sócia da Doricelma. Isso mesmo. Ela estava grávida. Olha só. Lembra, a gente vai lembrando, puxando. A memória não está tão boa, mas eu lembro disso. Mas, voltando àquela parte do rebranding, vocês passaram por um processo de rebranding ou mais uma organização interna? Mais uma organização interna, mas a gente vem nessa organização já há alguns anos e já estudando novas formas de marketing. Certo. Estudando já tráfego pago, novas... Parabéns! Não pode novas maneiras de postagem. Bacana. Novos, assim... Gente, naquela época, você acabou de falar assim, eu sempre lembro, há muitos anos atrás, quem já fazia tráfego pago, a Fernanda Marques. Então, assim, e é um dos temas que a gente tem falado muito, porque o tráfego pago entra também no EARC Business, né? Eu falo que as duas grandes maiores dores, a empresa ou o profissional não sabe como se posicionar e não sabe como vender nesse mundo digital, que é uma infinidade de possibilidades. Mais uma coisa que a gente tenta entender, às vezes não vai dar conta, que vai precisar de um profissional para nos ajudar com isso. Posso te dar uma dica? Eu sou sempre, assim como as collabs, eu sou sempre assim, cada macaco no seu galho. Exatamente. Porque é o barato que sai caro, né? E assim, a parte de gestão de tráfego é muito maior do que as pessoas... É muito trabalhoso. A gente brinca assim, não é um apertador de botão. São pessoas que estudam ali 10 horas por dia, é matemática e tem que converter vendas, né? A Márcia está vivendo aí um pouquinho também, já teve um retorno. Então, parabéns. Porque a gente não pode ficar no achismo, né? Não pode. Eu acho que postar assim é melhor. Eu acho. É isso. São profissionais de cada área mesmo. É isso. Mas falando do processo criativo de vocês, né? A gente verifica, assim, muito estética e funcionalidade nos projetos de vocês. Conta pra gente um pouquinho dessa parte. Funcionalidade, acho que é a primeira coisa que a gente vai fazer e vai pensar. Mas e depois a gente vai nos caminhos legais. A gente estava até comentando, tanto que é bom você pegar um terreno, é como se fosse uma folha em branco. Você já estuda o sol, a entrada, a saída, a ventilação. E isso é uma parte que a gente gosta muito. E nós temos no escritório um dia fixo para uma reunião e que a gente senta e processo criativo. Olha, eu ia perguntar, porque o DNA do programa é o processo criativo. Eu sei, a cada podcast eu falo assim, gente, vontade de escutar uma história daquelas, sabe? Aquelas histórias. Tipo, o meu processo criativo é assim. Como que funciona o processo criativo de vocês? Todos os projetos vocês arquitetam juntas? Não, é assim... a gente tem os nossos clientes individuais. Então, assim, cada uma capta o seu cliente e esse cliente a gente meio que toma conta dele, né? Então, assim, o meu cliente, eu tenho acesso direto a ele. A Ju normalmente não reúne com os meus clientes, né? Eu reúno com das meninas. Mas, internamente, todas participam de todos os projetos. Bacana. Assim, a gente tem uma reunião toda segunda pela manhã. A gente fala que é o início da semana, a gente analisa todo o escritório. Então, assim, a gente tem trocas de informações daquele projeto. A gente organiza a questão da logística de desenhos também, ver o que é prioridades, as demandas, porque para organizar um escritório com 4 profissionais à frente, se isso não estiver muito bem organizado, vai ser confusão. Então, aí a gente organiza isso com relação aos desenhistas e tem realmente a participação de todas. É lógico que a gente tem o tratamento individualizado com aquele cliente captado, mas internamente a gente trabalha no conjunto. E tem aquela coisa assim, tipo, final de semana, e uma liga pra outra, gente, eu tive uma ideia assim, assim, assado. No grupo. Tem alguém que me liga e fala assim, você tá na frente do computador? É rapidinho, sabe? É rapidinho. Que eu imaginei 4 mulheres, né? Workaholics. Eu fiquei pensando, gente, como que é essa relação? Eu tenho certeza que alguma liga... A gente até chegou à conclusão que valia a pena a gente criar
grupos individuais, de assuntos individuais no escritório. Porque senão sou ia dessa. ficar tudo Misturado. muito Tudo misturado. cada... Então, assim, a gente tem o grupo que é do marketing, o grupo que é Processo de reunião, criativo. o grupo que é do escritório em si, Aham. o grupo da organização dos desenhistas. Então, assim, a gente tem... É muito organizado, senão não ia dar certo. Gente, Então, a gente maravilha. tem essa organização. Mas eu Isso falo que acontece. nada mais, assim, não inventaram nada melhor que esses grupos. Esse WhatsApp. Né? Eu sou a rainha dos grupos. Cada assunto, o Israel, o pai do meu filho, ele até brinca, eu tenho assuntos pontuais do Davi, porque cada... Até isso eu... Lá no escritório é na base do grupo e da planilha. É, o grupo da planilha. Muito bom. Planilhas e E planilhas. você estava perguntando a questão do processo. A gente no escritório entende que a funcionalidade dos espaços é mais importante do que qualquer coisa. Uhum. Só que a gente acaba agregando a estética a essa funcionalidade. Então, você perguntou, assim, a nível de residências, por exemplo. A gente começa sempre os nossos projetos pelas plantas. Então, a gente primeiro setoriza, primeiro organiza com o que realmente o cliente está pedindo. A gente não tem uma cartilha de projeto. Então, assim, cada projeto é muito particular, cada projeto é muito individualizado. Embora todos os projetos, a gente entende que tem que ser comercial, tem que estar dentro de, assim... E que de tem uma expectativa assinatura também da depois. Riscato, né? Exatamente. Mas, assim, eles são individualizados, eles são personalizados e sempre a gente começa pela funcionalidade. E aí, depois, a gente Que agrega a toda forma segue a estética. função, literalmente. Literalmente. E a gente, Literalmente. que nós somos nós somos tradutoras, né? A gente tem que traduzir o que o cliente precisa, o que ele quer e o que ele sonha. E muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer, ele acha que quer uma coisa, ele quer outra. é. Então, a gente está ali naquele papel para casar todas essas coisas. Eu falo isso assim, porque nesses quase 18 anos eu tive em todas as frentes, também como cliente. Foram uns 7 projetos e cada um eu tinha a fase fulano de tal, a fase não sei o quê. Então, eu vivi isso daí. Eu sou uma cliente assim, que eu decido quem eu quero e deixo. Mas a maioria gosta, assim, de entrar e tal. Eu acho que eu sou a cliente perfeita. Aquela que Você deixa, tipo, cria. Eu gosto do cliente que participa muito. E assim, É. eu gosto muito e eu acho que a gente acaba envolvendo o cliente de tal forma que ele tem que entender que aquilo é para ele. Sim, Né? sim. Aquilo tem que ter o DNA dele, né? ótimo. Então, assim, esses dias a gente estava comentando, a gente tem clientes que realmente a gente fez eu tenho clientes que eu fiz 3 casas. E 3 casas completamente diferentes, uma das outras. Por quê? Cada casa foi de uma fase daquele cliente. Então, assim, você pensar que o cliente vai buscando um projeto que ele sabe que vai ter a identidade dele, mas com uma orientação e uma base para que aquilo funcione Exato. naquela fase, toda a na sua técnica. melhor fase. Você falou uma coisa assim, super real, que assim, cada fase, Cada né? fase Isso muda, isso é muito Muda real. muito, Eu muda mesmo muito. mudei meu apartamento umas 3 vezes, assim, de acordo com fases, Com minha fases. fase. Quando casa, da não vida. tem filhos, depois tem É. filhos, depois os filhos se mudam. Então, Separa. separa, casa de novo. Meu caso. Não, e às vezes a gente muda para o ambiente, o jeito que a gente usa ele muda. Aham. Às vezes você programa uma coisa assim e fala assim, não, aquele lugar é mais legal para eu estudar, tal, eu me identifiquei. Então, tem muita gente que tem essa mudança também dentro. Inclusive, até pegando esse gancho, não está aqui, a gente vai chamar daqui a pouquinho uma vinheta especial, mas essa questão, são 24 anos, né, gente, assim, tantas mudanças, por exemplo, antes a sala era a estrela, agora é a área de lazer, a cozinha virou o grande destaque. Exato. Como que vocês já enxergavam lá? Como que foi essa evolução? Ou isso vem acompanhando o mercado imobiliário, as tendências? Como que vocês recebem Ó, a essas gente- informações? A gente tem muitos projetos que
tem essa integração dos ambientes desde muito antes. Então, assim, a gente realmente... porque tem cliente que já tinha essa visão, então, que já tinha essa necessidade. Aquele cliente que gosta de cozinhar, aquele cliente que quer a cozinha isolada, ou não, outro que quer tudo integrado. Então, assim, como é muito personalizado mesmo, então, realmente, a gente tem projeto de 17 anos, 20 anos atrás, que já era assim, todo integrado. Aliás, um dos nossos primeiros primeiro projeto foi um loft, todo integrado, que era de um cliente que gostava de fazer festa, tal. Um projeto super moderno e que era tudo aberto. Show. Um dos nossos primeiros projetos. Primeira casa. E, gente, tem muito mais história, tem muita mais história. A gente está aqui na primeira parte e a gente vai voltar um pouquinho nessa história. A gente vai fazer uma troca das meninas, depois elas voltam. A gente vai ver como que a gente vai fazer. Mas antes eu vou chamar a vinheta da Roca Cerâmica e da Versato Acabamentos. Vamos lá. I just wanna turn around, dance. I just wanna turn around, dance. I just wanna turn around, dance. Voltando agora com novas integrantes desse quarteto maravilhoso, Michele, Isabela, muito bem-vindas. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a gente pela presença, né, Márcia? Sim, Isabela, Michele, bem-vindas, que vão estar com vocês aqui no EARCcast. Obrigada, meninas, pela oportunidade de estar aqui junto de vocês, apresentando um pouquinho da nossa história. É um prazer. Uma super história, né? História. Inclusive, com partes. Muitos capítulos. Vamos agora para o próximo capítulo. A gente vai contar, porque essa história, gente, tem vários idas e vindas, enfim. É bacana a gente também ter a visão de vocês da parte também de posicionamento de marca, do marketing, quero saber tudo de vocês também. Exatamente. Bom, vamos voltar um pouquinho lá em 2014. A Michele já estava no escritório, na Riscato, né, como sócia. A Isabela como estagiária, de novo, uma situação. A minha curiosidade, que eu acho que é uma curiosidade dos ouvintes também. Eu tenho que fazer esse papel dos ouvintes. Como que essa escolha do estagiário, como aconteceu? É um destaque, assim, muito maior do que os outros. Tinha vários estagiários. Conta pra gente como que foi a sua história e a história da Isabela. Eu acho que eu vou começar, né, mais velha de casa. Mas, assim, eu acho que, na verdade, nós somos um escritório que abraça realmente todo mundo que está ali dentro, né? Todas as pessoas que estão nos ajudando ali no dia a dia. E eu acho que, como quando eu entrei, eu vesti a camisa do escritório, né? Sempre participativa. E quando me formei também, fiquei junto com a Giovana ali, só nós duas durante um longo tempo. E a gente fez também o escritório crescer. E a Isabela entrou nesse outro período, né? Que a gente estava só nós duas como estagiária, da mesma maneira como eu entrei. Mas outras pessoas também passaram, né, pelo escritório, trabalhando, arquitetos, estagiários, mas a gente sente o que é diferente quando a forma de lidar, a forma que a pessoa... A vontade, né? O comprometimento, exatamente, é diferente. E aí eu acho que tanto naquela época a Giovana viu isso em mim, né? E a gente seguiu em frente durante todos esses anos. Sim. E a gente viu também na Isabela, né? E coincidiu também de ser uma época muito legal, que a Ju também estava num momento de retorno. E foi quando a gente realmente falou, quando a Ju chegou, a Isabela já estava trabalhando, tinha acabado de formar, já estava trabalhando mais com a gente um pouco, né? Ainda no início da carreira, mas foi quando a gente realmente resolveu, não, vamos juntar as forças de todo mundo. Resolveu não, já sempre foi a nossa aspiração, estarmos mais gente junto, né? Trabalhando em comum. E como que foi para você, Isabela, já começar com essas super mulheres, já com alguns grandes anos de carreira, né? Para mim foi um prestígio, né?
Em 2014, eu entrei no escritório como estagiária e ao longo de 4 anos eu estive como estagiária. Aí eu me formo em 2017 e elas me fazem esse convite para entrar ali para o corpo do escritório e como sócia, né? Aham. Então, eu acredito, né? E a Michelle aqui confirmando, é resultado, sim, de muita dedicação, de muito empenho, de comprometimento. E, assim, ali começou também novos desafios, né? Ali no início da minha carreira, tive oportunidades logo de cara, tive um grande projeto que, com certeza, eu vejo como uma oportunidade única que eu tive. Fiz uma residência unifamiliar de mais de 600 metros quadrados. Então, a visibilidade foi grande. Bacana. Inclusive, a Versato estava integrando a nossa... Versato estava em todas. Era isso que As eu ia minhas falar. obras estavam em todas. Muito presente. A muito minha presente. é Versato. Ela é cheia de casona, gente. Ela tem bons clientes com a Versato. A gente vê você com a gente firme. Todas da Riscato. Sim. Mas, assim, nós somos quem assiste, né, o escritório de vocês. A cada momento, a Michelle vem com os projetos de Rio Verde, muito grandes também, né, Michelle? Você tem muitos projetos no interior também, né? Tem, a gente faz muito interior. Na verdade, a Todas Versato, são aqui de Goiânia? nós somos todos de As Goiânia. 4 de Goiânia. E Não, a Isabela... Na verdade, eu vim para Goiânia para fazer ensino médio, mas eu sou daqui e aí, desde então, estou em Goiânia. Mas, em função disso, eu tenho muitos projetos em Mineiros, porque meus pais moram lá. Mineiros. Então, Sim. tem um vínculo muito especial com a cidade. E só para me ter uma noção ali, como que é as 4, o signo das duas. Eu sou quero saber. virginiana. Nó! Ouro junto com a Giovana. Gente, Pensa. eu tô chocada. Tem essa reunião de segunda. Não, essa reunião de segunda. Gente, ninguém entra em contato na segunda de manhã com a Riscato Arquitetura, pelo amor de Deus. Não, mas a gente, os clientes já sabem. Segundo, todo mundo já sabe que é a nossa reunião. A gente já alinha todos os pontos, mas assim... Mas isso é tão bacana, assim, teve uma época que eu fazia as reuniões na sexta-feira para, tipo, não perder tempo. Aham. Sabe aquela coisa de não perder muito comercial, sempre muito comercial? Depois eu vi o tanto que é muito mais produtivo você no começo fazer da semana. a reunião de alinhamento ali no começo da semana, que já dá o gás. Sexta-feira já tá todo mundo já cansado, né? Tem dia que às vezes tem feriado, a gente remarca para terça, quarta, não sei, mas parece que não é a mesma coisa. E é sempre bom que a gente está sempre assim, junto, alinhado, a gente está sempre falando a mesma língua, né? Por mais que às vezes eu não tenha conhecimento do projeto, conhecimento assim, de 100% do que está acontecendo no projeto da Isabela, na obra e tudo mais, mas a gente tem conhecimento como um todo do projeto uma da outra. E isso eu acho que é muito importante, que nós não somos só parceiras que dividem uma sala, né? Nós somos realmente um escritório associado mesmo, que a gente divide, nós fazemos projetos em comum. Então, até o que a Giovana falou, de várias cabeças pensando, é melhor do que uma só. Com certeza. Então, às vezes, a gente está travado, a Juliana falou, você está no computador só um pouquinho? Dá uma ideia. Às vezes, eu acho que naquele momento ela ali vai me dar uma ideia melhor, ou a Giovana, ou a Isabela, às vezes manda para uma, manda para outra. A gente sempre tem uma pessoa que às vezes acha que aquele ponto é melhor que a outra para algum aspecto. Aí a gente acaba meio que direcionando, na hora da reunião a gente põe tudo na mesa. Gente, e aí? Pode falar, ou não fala muito não estou muito aberta a palpites. Mas isso acontece, essa troca acontece muito de forma saudável. A gente muita brinca admiração muito, que eu tenho, assim, por tantos anos e 4 mulheres fortes, assim, unidas num propósito. Eu tenho muita admiração pelo escritório de vocês. Ai, que bom. Feliz. Obrigada. A marca é muito forte. A marca é muito forte, assim. Eu não conheci algumas de vocês pessoalmente, né? São muitos anos também. Mas a marca Riscato sempre foi muito forte. Eu lembro muito bem, assim, da marca. Porque, assim, isso já vem de 24 anos atrás, né? Desde quando começou e depois quando entrei, a Isabela, a Juliana voltou, a gente vem sempre tentando sempre fortalecer a marca e não o nome da profissional em si. Então, assim, todas as postagens, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre tenta colocar realmente o nome do escritório como destaque. E né? isso é uma estratégia muito... Até a gente comentou aqui antes com a Juliana e com a Giovana, que é uma estratégia muito, muito forte, porque a marca não fica refém ali,
porque, De um por exemplo, se fosse profissional, né? só a Michele, só a Isabela, só a Giovana, se tivesse essa saída, essas mudanças, provavelmente ia ter Teria um enfraquecido, né? uma dificuldade de comunicação, né? Como essa De dar comunicação. Então, como o foco sempre foi riscato, foi muito assertivo. Parabéns. Obrigada. Parabéns E isso é mesmo. bom a gente trabalhar também em conjunto, que acaba fortalecendo todo mundo como um todo, né? Então, por exemplo, às vezes, em um certo momento, durante todos esses anos, eu casei, a Giovana casou, tivemos filhos, mas a gente nunca deixou, a Isabela vai casar agora, a gente nunca deixou... Casar. Vai. Muita noiva. A gente nunca deixou nossos clientes na mão, né? Então, assim, vou viajar, vou ficar 15 dias fora, eu consigo realmente viajar e ficar esse tempo fora com a tranquilidade Você tem um respaldo. que eu tenho um escritório. respaldo aqui fora que vai dar para o meu cliente a mesma assistência que eu, né? Então, assim, e aí a gente, quem vai ficar responsável por me auxiliar, por me ajudar quando eu estiver fora é essa pessoa. Então, você vai comigo na obra, a gente Terá deixa, todos os pontos. inteira ela de todos os pontos, acontece isso, o cliente já sabe, e ele acha isso muito bom, né? Muito bom porque ele não fica desassistido. E quando a Juliana voltou para Goiânia, como que foi? Vocês estavam as três com a sociedade? Foi assim, de imediato? Como que foi o retorno dela à sociedade? Na verdade, a Ju volta logo em seguida que eu formei. Foi. 2017. Em 2017, Aham. isso. E aí nós quisemos organizar a questão de plataformas que nós utilizávamos na época. A gente achou que seria o momento de atualizar o software. Então, todas nós fomos para treinamento, e aí foi a hora que a Giovana convidou a Ju para retornar. Que ótimo. Então, eu acho que foi esse momento, né, Michele? Foi esse momento e assim, por toda a vivência que ela tem fora também, né, eu acho que foi um momento de dar um novo olhar. Um novo olhar e acaba que a gente vai ficando muito sempre ali, não acomodado, mas sempre de muito tempo, né? Só nós duas, logo depois a Isabela entrou, mas vinha um tempo só nós duas, a gente sempre correndo muito, fazendo muitas coisas, muitas obras, e eu acho que foi uma forma da gente, parece que, abrir as asas e esse novo posicionamento do mercado também, né? Com mais marketing, Instagram, foi bem nessa época também, mais quando de transição. Quando a Isabela entra, a gente já está em plena era digital, né? Isso. Vocês já surfaram na onda, já de imediato? Como que aconteceu esse processo? Eu acho que a gente não surfou logo na onda, não. Mas a gente sempre tentou... a gente caminhava em passos mais lentos, até porque a nossa cartela de clientes ela é muito de indicação, né? Um cliente puxa o outro. A gente nunca quis essa divulgação... olha, estamos aqui, letrinhas ligadas, mas sempre foi um cliente indicando o outro. Então, assim, a gente... começou fazendo algumas postagens mais orgânico, aquela coisa mais devagar, até porque não era tão difundido, mas agora a gente está intensificando um pouco mais e profissionalizando um pouco mais essa parte digital. Que eu acho que é necessário. Eu tenho acompanhado e né? tem sido, tá bem bonito o trabalho de vocês digitalmente, assim. Que bom. Tanto na parte da fotografia, né, na seleção desses projetos e o impacto da fotografia, e como na constância, né? E, Márcia, nós que vivemos literalmente o impresso, né? Que eu fiquei sabendo esses dias que você trabalhou numa revista, né? Nós que vivemos literalmente o impresso. Gente, eu vejo, assim, o mundo de opções. Porque, assim, a revista era limitada, né? Ali, no máximo, quando o arquiteto anunciava ali, tipo, 5 páginas, 6 páginas, a gente colocava, sei lá, 4, 5 fotografias. Agora, hoje, né? A gente não vídeo, você consegue mostrar o... falar mais sem vídeo, né? Mostrar mais não, sem mas vídeo. a casa tem quantas imagens? 300 imagens que você pode pegar diferentes ângulos, diferentes... Então, acho muito bacana. Uma hora vocês falam, vamos falar da área gourmet. Aí, uma hora, vamos falar da parte íntima. Então, vocês vão contando a história do projeto de uma forma muito bacana no consegue Instagram. mostrar praticamente não, todo o projeto, se quiser, né? Porque você faz isso, por exemplo, no Reels, num vídeo, mas eu sou fã da foto, assim, para mim nada substitui a foto. Eu acho que uma boa foto, ela conta realmente uma verdadeira história, né? Inclusive, Porque... um novo projeto nosso do ArcCast, o ArcCast Visita,
começa com a Márcia. Nossas fotos ficaram incríveis. Nossa, Vai essa semana. quantos desafios. Quando for esse programa, já vai ter ido. Legal. Então, eu estava falando, acho que uma boa foto, ela conta verdadeiramente uma boa história, né? Então, assim, ela conta o porquê daquilo naquele lugar, a integração dos ambientes, a escolha dos produtos, dos materiais, o porquê de cada coisa, ou o porquê que está mais minimalista, o porquê que é mais ou é menos. Cada acabamento, cada mobiliário, cada iluminação. Então, eu acho que por mais que a gente ainda faz tudo que vocês escolhem. Eu acho que ainda, por mais que tenha o vídeo, eu acho que a foto ainda concordo com você. Tem o seu lugar. Sou do seu time. E, gente, com vários nichos, né? Vocês atuam em vários segmentos. Como que vocês conseguem manter a identidade da Riscato, assim, em cada projeto? Eu acho que para a gente manter a identidade, a gente tem que estar sempre alinhado com o cliente. A gente realmente assim busca sempre fazer um briefing muito completo, o que ele precisa, quais são as necessidades do cliente. E eu acho que isso, a gente, dentro de tudo aquilo que a gente acredita, a gente vai direcionando o cliente no melhor caminho, mas sempre com muito bom gosto, sempre com muita funcionalidade, que eu acho que a maior... a primeira coisa que a gente busca nos projetos é a funcionalidade. É isso que eu ia falar, é o princípio fundamental do escritório de vocês, o nosso princípio fundamental é a funcionalidade. Então, e a gente tem uma identidade própria de projetos que, assim, na verdade, vocês olham um projeto e falam, não, esse não consegue identificar projeto da Riscato, mas ele tem a identidade do cliente. A gente consegue moldar essa identidade nossa junto com o que o cliente quer. Né? Então, a gente consegue fazer isso muito bem. Mas tem algum elemento no projeto assim que vocês sempre colocam? Não, tipo, isso não pode faltar. Eu acho que o bom gosto é funcionalidade. Adorei! Nossa, adorei a resposta. Esse é principal. Adorei, principal. Sério. E nossos projetos são sempre... eles saem desde o começo muito completos. Então, assim, teve uma casa recente que eu entreguei agora não, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, até Versato também, presente sempre. Versato Acabamentos. Virou até Riscato Acabamentos. Essa vai vai pros erros de backstage. E que, assim, a casa, desde a primeira proposta, ela vem com todo o mobiliário que a gente vai colocar, todo o tapete que era colorido, uma porta que eu queria uma porta diferente. Aí a gente vai buscando uma em conjunto uma com a outra. Então, assim, todas essas informações estavam presentes no projeto, e isso em todos os projetos do escritório. Então, o cliente consegue identificar aquilo de uma forma muito, muito real, o que ele vai receber, né? E é muito bom quando o cliente compra a ideia e executa do começo até o final, assim, fielmente. Uhum. Então, essa é uma identidade que a gente a gente tenta não deixar perder, porque à medida que aquele projeto vai sendo modificado e as nossas, o que a gente acredita vai sendo modificado também, o projeto acaba virando, vai se perdendo no meio do caminho, né? Então, essa firmeza em sempre estar alinhada com a funcionalidade, a estética e com o que o cliente quer, a gente tenta sempre estar sempre bem resolvido isso. E para que isso aconteça, eu vejo 2 pontos altos que a gente precisa sempre estar atento. Um deles é esse primeiro contato com o cliente, para a gente ter essa sensibilidade aguçada e entender aquilo que o cliente realmente quer. E o segundo ponto é que, ao longo do processo, aqueles que já têm a confiança em nós profissionais e aqueles que vão construindo, né, que vão conquistando, alcançando a confiança. Que a gente vai alcançando essa confiança. Então, o cliente se sente seguro ao longo do processo. Então, aquelas indicações, tudo que a gente fala, né, que a gente atenta, o cliente vai tendo essa segurança em caminhar naquilo que a gente realmente indica. E são muitos projetos, né? Então, eu vejo muitas vezes a Isabela chega,
nossa, aconteceu isso e isso na minha obra, e aí a gente já pega aquilo e às vezes acontece na minha e eu já falo, nossa, aconteceu isso. A obra às vezes nem era uma obra que eu estava à frente, mas eu já sei daquela história e a gente sempre troca essas figurinhas para repassar esses assuntos, esses problemas para frente das outras obras, né? E vocês sentem que vocês ainda têm uma expressão individual, assim, nos projetos? Porque são 4 sócias, uma equipe que participa ativamente. Vocês buscam ainda uma assinatura individual, uma expressão individual de cada uma? Ou isso não é tão importante? Ou isso acontece naturalmente? Como que funciona isso? Eu acho que cada uma tem sua identidade própria, né? Mas por trás a gente tem essa unidade, até porque se isso não acontecesse, a gente não estaria juntas, né? Então, existe, sim, muitos pontos convergentes, mas existem, sim, os divergentes, né? Então, a gente está sempre prontas para somar uma com a outra. E tem a questão também que cada uma lidera o projeto, né? Então, Isso. isso assim, eu acho que fica... Porque são 4 personalidades. Sim, mas eu acho, até para dar certo, a gente tem que... Não que nós somos parecidas, né? Profissionalmente, mas para dar certo, a gente acaba que tem que ter uma unidade... Assim, acho que isso acontece de uma forma natural, né? Como você falou. Tantos anos juntos, a gente vai falando mais ou menos a mesma você é a média linguagem. das 5 às 10 pessoas que você mais... As 5 pessoas que você mais convive, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Exatamente. Então, aqui as 4 estão Misturou. aqui. 4. Não, 3 já estão... Os outros 2... Tem hora que eu brinco com as meninas. Nossa, eu me tornei o que eu mais temia. Porque, às vezes... o olhar crítico de uma. O olhar crítico de uma. Fala, nossa, Organização da Virginiana. Fala, nossa, isso não tá bom, não. Então, e a gente é muito honesta com o projeto da outra. Fala, não, isso não tá bom. A Você sinceridade. pode sentar e pensar mais, porque não tá legal. Bacana, E aí, da mesma maneira, eu também escuto e tenho, não, tá bom, gente, eu vou pro meu cantinho e vou pensar. A Juliana citou uma casa que foi um marco, né, na história dos projetos dela. E eu queria que você contasse de você. Qual foi um projeto que foi marco, assim, na sua história de atuação? Um projeto que foi um marco para mim é uma casa que eu fiz agora recente no Jardins Munique, até essa que eu estava falando, que foi já é uma cliente muito muito especial para mim, que eu tenho uma vivência com ela grande. Então, assim, conheço, já fiz outros projetos, né? Então, a gente já tem uma experiência da vida do cliente, que eu acho que a gente acaba entrando muito na vida de cada cliente para entender, né, como que aquela família vai circular por ali, como que ela vai andar, se ela vai na cozinha à noite, se não vai. Então, a gente... se os amigos do filho vêm, se não vêm. Isso, então, e a gente tem muito isso no escritório, famílias que a gente acompanha. Então, essa é uma das famílias que eu acompanhei já há muitos anos e outros projetos. Vinha de uma segunda casa, até essa de Rio Verde que você citou, e que era uma casa muito legal. E aí ela falou para mim, eu quero uma casa que é de Rio Verde, ficou muito legal. Eu quero uma casa melhor ainda que a de lá. Então, para mim, foi um desafio, apesar de ser uma casa recente, a gente começou o projeto um pouco antes da pandemia, mas foi um desafio muito grande por fazer uma nova casa, e foi logo uma em cima da outra, fazer uma nova casa tão atual, porque a outra também era atual, tão atual quanto, com as mesmas funções, e melhor, só que muito melhor, e que surpreendesse. E essa exigência da gente surpreender é uma pressão, mas excelente, que faz a gente se virar, não sei, sair da caixa, exatamente, né? Eu lembro que a cada que a gente fazia, no final, se a gente ouvia os burburinhos, nossa, o que eles vão fazer ano que vem para surpreender a gente? Nossa, dava um frio na barriga. Eu era internada, mas nunca mais eu faço esse evento. Quando eu esqueci, eu voltava. Exatamente. Então, foi uma pressão grande que eu fiz. Eu e as meninas, falei, gente, vamos aqui pensar, estudei, buscando acabamento novo, buscando novas funções. E, praticamente, assim, o projeto... tivemos algumas mudanças de projeto de planta, mas a fachada, a concepção do que era...
desde a primeira proposta que eu fiz, foi até o final, e foi uma casa que foi seguida do começo até o final, assim, fielmente todos os acabamentos. Então, assim, a hora que a gente pega as primeiras maquetes, que são as maquetes que eu apresentei há 5 anos atrás, você olha a foto hoje, ela é praticamente igual. Você vê, praticamente mudou, assim, o tom do mármore, o tom do piso um pouco, um era mais cinza, ficou menos. Então, assim, até o tapete que eu coloquei foi desenhado daquele jeito, colorido. Então, eu acho que a gente... É bom ver o projeto ser iniciado dessa forma. E nós temos vários, assim, né? As meninas, Giovana, Juliana, também têm outros projetos também que são feitos dessa forma, né? Bacana. Gente, assim, tem vários ouvintes, assim, estudantes, né? Estudantes de arquitetura. E eu sempre faço essa pergunta porque eu acho que é importante, assim, quais os conselhos que vocês gostariam de ter recebido ali no início da carreira, né? Para que esses futuros arquitetos tenham um direcionamento melhor. Eu acho que não pode desistir. Se é isso que você quer mesmo, se é isso que você planeja, não desistir e ter muita força de vontade e ir atrás do que você quer. Não esperar as coisas caírem de mão beijada no colo. Porque eu vejo isso acontecendo demais hoje, não só na arquitetura, mas em vários outras profissões. Segmentos. Né? Outros segmentos, né? Eles esperam, às vezes, cair mais de... Cair pronto. O profissional liberal começa a se enxergar, de fato, como empresa, né? Eu acho que esse é o grande... grande virada de chave. E eu vejo, às vezes, tem um Instagram, você olha lá, não tem um projeto, não tem nada. Mas, assim, é realmente estar preparado para que a hora que a oportunidade chegar, a oportunidade de pegar preparado. Acho que até foi dito isso aqui no podcast. As meninas da Albernaz. Isso. Eu achei bem bacana. Eu achei bem bacana isso. A gente tem que estar preparado para a hora que a oportunidade chegar. Sim. E eu acho que o maior conselho é esse, estar preparado para a hora que essa oportunidade chegar. E aproveitar os estágios, né? Aproveitar os estágios. Vocês duas podem falar sobre isso. E assim, com propriedade. Nós no escritório, a gente tanto aproveitou, todas nós, e a gente tenta também fazer com que quem passa por lá tire o maior proveito disso. A gente envolve todo mundo, a gente quer que todo mundo esteja participando também, para que cresçam junto com a gente, né? Então, eu acho que não é um fruto de um trabalho sozinho ou de 4, é um fruto de um trabalho de uma equipe inteira, né? Que às vezes tem 4 representantes ali na frente, mas que por trás tem uma equipe que está toda em conjunto. Ninguém faz nada sozinho, Faz nada sozinho. E quais são os planos para o futuro? Nesse grande escritório. A gente ficou sabendo, já teve a expansão do escritório? Isso. Eu estive lá fazendo uma visita. Nova sede. Maravilhoso. Então, os planos já estão em andamento, né? Que nós crescemos esse ano para acompanhar, não a nova fase, que essa nova fase de nós 4 juntos já tem alguns anos. Mas a gente sentiu essa necessidade de crescer novamente e já ampliamos. Então, assim, nós vamos agora mostrar, né, que agora ficou tudo pronto. Já estão preparados para o futuro, então, já como você acabou de dizer. Como eu acabei de falar. Organizamos a casa. Já estamos preparadas, né? A casa está pronta. E vamos começar também agora com... investir um pouco mais em marketing, que eu acho que a gente tem que estar mais preparado internamente para que isso possa estar acontecendo. E continuar sempre atendendo nossos clientes da mesma maneira que a gente atende desde o princípio, né? Sempre tratando eles com muita pessoalidade, né? E tratando como projetos únicos, que são realmente. Sim. Então, cada projeto único. Então, isso eu acho que é o principal. E o plano segue sempre para o alto e além. Gente, e uma curiosidade, como que é a relação de vocês fora do trabalho? Tipo, deu sexta-feira, por mais que uma ligue ali para a outra, tive um insight, mas uma relação, vocês mantêm uma relação mais pessoal fora do trabalho?
Assim, a Juliana e a Giovana são muito amigas, né? Até que elas fizeram faculdade junto, as filhas são amigas, então elas moram no mesmo condomínio, as meninas passam o dia na casa de uma da outra. Ah, então eu já sei quem que fica. A gente vai chamar elas de volta. Mas a gente separa muito bem essa parte de trabalho. Muito bem, até porque eu acho que tem que separar mesmo, né? Mas também a gente não liga para vamos tomar alguma coisa à tarde, vamos. A gente não, até porque a gente não tem muito esse tempo, né? A gente faz isso no escritório. Então, na nossa reunião de segunda-feira, a gente senta, ri, dá risada. Sempre momentos leves. Momentos leves, a gente dá risada com os meninos, com todo mundo que trabalha lá. Então, assim, nosso escritório, quem passa na porta, acho que só tem doido lá. Porque é todo mundo rindo, dando gargalhada. Então, esses momentos. Isso prende de uma forma, né? Criando. Eu brincava, gente, hora do lanche. Aí na hora do lanche podia tudo, falar besteira. Esses momentos de hora do almoço também. Hora do almoço, a gente almoça muito junto, é bem descontraído. Então, assim, esses momentos de lazer acontecem sempre, que são diários. Então, acaba que a gente não tem muito essa necessidade de... Porque é todo mundo muito corrido, né? Não tem muita essa necessidade de ligar, vamos sair. Vocês participam muito unidas também, né? Sim. Muitas vezes vão às 4, no mínimo 2, né? A gente sempre... A gente gosta muito de receber vocês. Porque a gente não gosta de desgrudar, a gente gosta de ficar tudo. Se pudesse às 4 atender o mesmo cliente, a gente ia, mas senão, mas não tem jeito. Mas a gente gosta de estar nessa parte, estar sempre junto. Vamos chamar as Foi um meninas de podcast volta? riquíssimo, né? Muito conteúdo, Quero muita ver história. As 4 juntas vamos ver aqui. as 4 juntas. Vocês vão ver na câmera, vai ser diferente. É a primeira vez que a gente faz dessa forma, mas tá tudo certo, porque aqui no Aircast não tem nada engessado, aqui tudo a gente faz para atender os nossos convidados, né, Isso Marcia? mesmo. Um escritório tão especial, um quarteto que a gente admira tanto. Parabéns. Juliana, Giovana, podem vir para cá. Essa entrada triunfal tinha que ter. Fala de novo. Hello. A gente acabou de falar como que é a relação de vocês, né? Aí quando ela falou que vocês duas são muito amigas, no mesmo condomínio, eu lembrei, falei assim, certeza que é uma das duas que liga e fala assim, um insight. Não, quem faz isso é sempre a Giovana. Dá ajuda. Tipo, Você pode me auxiliar só uma coisinha? Alguém na frente do computador? Eu sempre mando uma planilha. Tipo, sábado à noite, mando uma planilha. Nossa, que abençoada. Gente, para finalizar, eu sempre faço uma pergunta, desde a 5ª temporada, eu faço uma pergunta para todos e eu quero ouvir de cada uma. O que é sucesso para você? Primeiro, Isabela. Bom, o sucesso para mim, eu acho que é você estar bem em todos os âmbitos da sua vida. Acaba aqui que a gente tem um contato muito profissional, mas o lado pessoal também tem que estar tudo em ordem, né? E tudo isso reverbera naquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que o sucesso vai muito além do profissional. Bacana. E para você, Michele? Sucesso, para mim, falando na vida profissional, eu acho que é transformar vidas, transformar lares, criar lares, que eu acho que a gente tem nós arquitetos, não eu especificamente, mas nós temos esse dom de transformar lares e criar novas emoções, novas sensações, e eu acho que isso é muito bacana. Eu chamo vocês de realizadores de sonhos. E você, Juliana? Eu acho que a gente estar em paz com todas as áreas, tanto profissional, quanto pessoal, quanto familiar. O sucesso é a gente dar conta de conciliar os três e fazer o possível e, se possível, bem em todas as áreas. Bacana. E Giovana? Eu acho que a gente não tem sucesso em uma determinada área. Eu concordo com a Ju. Eu acho que o sucesso é realmente estar todas as nossas áreas alinhadas, né? Então, eu acho que quando a gente está bem profissionalmente, a gente está bem em todas as outras áreas, eu acho que tudo reverbera. Só tem a acrescentar. Então, assim, eu acho que realmente o sucesso é o bem-estar,
Saúde. É saúde. É isso aí. É um bem-estar E para você, mesmo. Márcia? O que é sucesso? O sucesso... Eu tenho que responder isso no primeiro episódio? Não tem. Eu vou passar. Vai Mistério, deixar. mistério. A gente vai deixar pro último episódio, porque eu quis quebrar um protocolo aqui. Gente, foi assim um prazer receber vocês. Enorme. Muito bacana. Foi ótimo esse formato, porque realmente não fazia sentido não conversar com as quatro, porque realmente é uma história muito bacana. Quando eu faço os roteiros, eu não passo para ninguém, eu gosto de fazer, porque eu entro ali na história, por mais assim, tem alguns profissionais que eu convivi muitos anos, né? Mesmo assim, eu gosto de entrar, de ver uma cronologia ali. E a história de vocês é muito, muito, muito bacana, inspiradora. Com certeza. Parabéns, Giovana, por sempre ali, ó, desde o início. A chefona. Né? As meninas de mostrarem, né, e se destacarem ali, que mostre, igual você falou, dos estágios, né, de mostrar. E você, Juliana, de ter desbravado aí o Brasil, ter voltado. Muito bacana a história de vocês. Muito Parabéns, bacana. meninas. Parabéns. Assim, a gente fala que a Riscato foi o sonho da gente conseguir fazer várias histórias, que é a história para os clientes em si. E a Riscato em si é a junção de várias histórias. Então, assim, histórias de sucesso, várias histórias. É E isso foi aí. tão bom, porque a gente sentou para estudar. Pra uma estudar coisa a que nossa, gente a nossa relembrar, história. né? Aham. nunca tinha feito isso assim, pontuado, e foi muito legal. Que bacana. Para o EARC Cast. Elas falaram que foi muito importante para elas, como crescimento também, sentar e delinear toda a história. A gente Fizeram nunca tinha feito, a cronologia que elas nunca tinham feito. Não, e eu acho muito bacana, a gente sempre entrega o programa inteiro, tanto para todos os nossos parceiros, a gente vai entregar para vocês, porque eu acho que seria muito bacana vocês fazerem esses posts, esses cortes, dessa Sim, cronologia de eu acho bem vocês, legal, né? Legal. É isso aí. Mas antes temos presentes, antes Sim. de encerrar, temos nós presentes. Ai, os presentes. Meninas, Bag Arc Cash. Ai, que delícia. Vinhos Versato. Delícia. olha, do jeitinho que vocês Nossa. pediram, viu? 2 tintos, um branco e um rosé. Esse é o presente da Avilarte. Ai, que Ela lindo. mandou pra você. Que lindo! Tava aqui, mas ela fez especialmente, ela montou hoje pra vocês. Casa Peraí. nova. Uou! E esse aqui a gente trouxe para vocês. Obrigada, que surpresa, obrigada, gente. Que isso? Obrigada. É para abrir agora? Eu já vou abrir. Aquelas assim, né? Ai, que lindo! Ai, amei. Obrigada, gente. Olha Amei. aqui. Gato. Amei, gente. Maravilhoso. Ó, isso é branding. cheiroso. Isso é brand. Isso é brand. Lindo, lindo, gente. Obrigada. Esse aqui é para vocês também. É isso. É uma sacola com mostruário do nosso parceiro Lustol, Ai, muito para legal. vocês conhecerem. Gente, é isso. Muito obrigada, amei. Foi ótimo. Nós que Eu acho- agradecemos. Eu tenho certeza que todo mundo amou. Inauguramos Pena que bem acabou. a 6ª temporada. Pena que acabou, né, gente? Passa tão rápido. Eu sempre faço essa pergunta também. Foi bom para vocês? Foi ótimo. Nem Nem doeu. Eu. Ah, Obrigada, gente, mas pela audiência. antes de acabar, lógico, chamar nossos super parceiros, porque esse podcast só acontece por conta dessas marcas incríveis. O ArcCast é um oferecimento da Ventura Casa, Versata Acabamentos, Roca Cerâmica, Sona Tecnologia, Paoli, Cucina Casa, Avilarte Objetos de Decoração e Tintas Lustol. E antes de despedir, dá like, compartilha. Isso mesmo. Como que é seu filho, Dá Michele? like, compartilha, toca o sininho do canal. Manda um recado. Do canal, Davi. Aí, Davi, dois Davis. 2 Davis. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência. Esse episódio está incrível.
e nos aguarde para o próximo. Isso mesmo. Aguarde que a 6ª temporada está cheia de surpresas. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada.